Já tentaram te comprar? Se martirizando, assim. Já. Explicitamente, assim, um negócio explícito mesmo ou não? Não. Ou mais velado? Mais velado, mas não teve muito sucesso. É porque, na verdade, eu já vi muitos casos na nossa região de empresários ou pessoas que não estão contentes com a figura do jornalista ou do apresentador que tenta comprar o veículo, né? Não tenta comprar a figura diretamente. Sim. Já aconteceu também com você? Já. Do cara ir pro veículo dizer ou demite a Karina ou eu tô fora. Já aconteceu. E daí? Daí eu fui demitida. Ah, foi demitida? Foi isso então? Foi. Não sei se foi bem essa história, porque até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Mas... Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela é uma jornalista política cheia de experiência, tem um blog cheio de fofocas políticas, teorias das conspirações. E o que mais, Karina Manarim? Muitas tretas? Política não tem como fugir disso. Que prazer te receber. Fico muito feliz de você estar aqui. Obrigada, querido. É um prazer para mim poder estar aqui, dividir um pouquinho a minha vida, né, nesse programa Humanos. Sempre na política? O jornalismo sempre te levou para a política? Na verdade, eu não fiz jornalismo pensando em política. Na verdade, eu queria fazer publicidade. E aí não deu? Esse era o meu objetivo. Porque quando eu era pequena, inventava muita coisa e achava que ia me dar bem na propaganda, sabe? Aquela coisa. Mas aí publicidade era difícil, porque não tinha o curso e coisa nada. Aí passei para jornalismo em Florianópolis. Fui morar naquela cidade maravilhosa, sim. E comecei a trabalhar lá no Jornal Estado. Não trabalhava com política e não sabia nada de política. Só que aí quando eu me formei, eu já tinha casado, já tinha filho, voltei para Criciúma e chegando aqui no Jornal da Manhã, o editor era o Ricardo Fabres, me chamou para conversar, porque ele estava reformulando toda a redação e tal. E ele falou assim, ó, vaga que eu tenho, repórter de política. Falei, mas eu não sei nada de política. Companheira, que é aquele jeito do Ricardo, né? Aí eu disse, bom, vamos encarar então, vamos... Vamos embora. Vamos embora e vamos tentar. E aí assim eu aprendi. Nunca mais saiu da política? Nunca mais saí. E cada vez mais se especializando mais em política, né? Gosto muito de política, mano, porque as pessoas falam assim, eu não gosto de política. A política não quero nem ver. Eu acho que a política ela influencia muito na vida das pessoas, em tudo, porque a tua vida é política. O teu relacionamento com os teus amigos é político. O teu relacionamento com a tua família é político. Então, para mim, a política ela é inerente ao ser humano, não tem como fugir. E eu gosto. Quando você precisa de uma entrevista com o Ricardo Fabres e ele não quer falar, o que você faz? Você olha para ele e fala, companheiro. Você chega lá agora que ele é vice-prefeito. Tem algum arrego pelo relacionamento ou não? Como é que ele te trata agora? Como político? Não, eu procuro manter uma relação profissional com todos. Eu acho que isso é essencial na profissão. E eu aprendi, inclusive, que a gente deve manter essa questão. Vice-prefeito, prefeito, senador, eu sempre trato as pessoas assim. Deputado. E aí eu telefono, peço a entrevista, se ele não quiser falar, fica a cargo dele não querer falar, né? A gente registra que ele não quis manifestar a posição dele, né? Mas claro que eu vou tentar sempre ouvir. E eu acho que isso é a nossa missão, né? Karina, tanta experiência já, né, na história, político te engana hoje ou não? Você já sabe quando ele está te enrolando? Eu consigo captar, às vezes, quando alguém está querendo me usar, porque isso tem muito, né? Rola bastante? Muito. De ligar, tá rolando tal coisa, tá caindo a casa aqui no município tal, e fulano foi destituído, e o outro não sei o quê. Querem te usar para plantar alguma coisa? Às vezes sim. E aí entra a questão de sempre checar, né, mano? De ligar e perguntar, tá acontecendo isso? Como é que foi? É isso mesmo? Até pra gente, porque a minha fidelidade é com o meu leitor, com aquela pessoa que confia na minha informação. Então eu acho que checar a informação é muito importante. E é isso que eu faço, mas tentam usar sim. Nós estávamos conversando antes de entrar no ar sobre o seu blog. Você tem um blog que é essencialmente político. Sim. Né? E aí a gente até brincava sobre os acessos, que você não pode cobrar os mesmos acessos de um portal de notícias que acaba falando de tudo. Sim. Como é que você entende o seu papel como jornalista? Que você trabalhou em muitos veículos, tem um blog, você tem muita responsabilidade com o teu nome.
Como é que você se insere neste mundo do jornalismo, segundo você? É isso que eu te falei, assim, para mim, o jornalista, ele tem, primeiro, que ouvir os dois lados, sempre. Os três, checar, ou os três, ou os quatro. Checar muito a informação, eu acho que isso é muito importante. E eu vejo, hoje, eu sempre analiso muito essa questão de hoje, porque eu sou da época de jornal, do jornal que não tinha nem celular na época que eu comecei, não que eu seja velha, imagina, não é isso. Você tem experiência. Experiência. E hoje, os canais de informação são muitos. E muitos deles não trazem aquela notícia correta ou aquela informação precisa. E eu acho que o papel do jornalismo é esse, porque é nossa profissão. Né? É nossa profissão levar a informação correta a quem procura a informação. E eu me vejo assim. Eu acho que eu tenho essa missão. Você está em grupos de família. Com certeza. Tios, tias, vós, mães, né? Mandando informação o dia inteiro. Fake news mesmo cai de pilha. Você, como jornalista, lida como com isso? Isso não te irrita? Não olho, só arquivo. não procuro não me envolver muito. Nada, porque assim, só dá confusão. não entra em briga, nada? Algumas sim. Aquilo que eu acho que vale a pena, assim, mano, assim, é que eu já estou numa fase que eu já não me envolvo mais com aquilo que eu acho que não vale a pena. Não quer mais se incomodar? Não. Eu acho que eu entro na bola dividida, aquela que eu acho assim, não, aqui eu preciso defender porque faz parte, porque vai ser útil. Agora, se é só para brigar por brigar, para dizer lá para a tia que colocou uma informação que aquilo não é verdade e a tia chorar, não. Aí eu já não entro mais. Não, eu já aprendi que no WhatsApp tu consegue, como é que fala? Arquivar? E deu. É isso. Você trata de política regional, política estadual, você fala um pouco de Brasil. Né? Como é que você separa cada coisa? Porque muitas vezes regionalmente eu não estou tão interessado no Brasil, apesar de a política brasileira neste momento, hoje é dia que estamos gravando, vai 28, né? Tá num momento interessante, todo dia tem novidade. Bolsonaro e Moro, essa história toda. Como é que se lida com cada faixa diferente de informação? Então, mano, assim, ó, o meu foco é o Sul, né? O meu blog, inclusive, as notícias que eu procuro enaltecer são as do Sul. Eu acho que o jornalismo tem muito isso de regionalização. E o meu foco é o Sul. Então, eu priorizo as notícias daqui. Mas eu não tenho como deixar de falar da briga do Moro e do Bolsonaro. Apesar de eu não ter tanta propriedade para isso, porque eu não estou em Brasília e não tenho lá o bastidor completo do que está acontecendo. A gente consegue, por um deputado daqui que está em Brasília, por um senador, pela assessoria de alguém, tu consegue captar algumas informações e pela mídia nacional. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Eu procuro ser fiel àquela informação e buscar também a informação nacional, porque eu não posso fugir disso. Mas eu trabalho muito com foco em Criciúma e região principalmente. E às vezes o governo do estado, quando tem alguma polêmica, algo mais relevante, como agora a questão do coronavírus, o governador decretou a situação de calamidade pública, pediu para as pessoas ficarem em casa. Acho que isso a gente tem que noticiar, né? É nosso dever. Você tem liberdade de falar o que você quiser? Tenho. É dada essa liberdade ao jornalista? Sim. Ele tem essa prerrogativa pelo diploma? Nem sempre, mas hoje eu tenho. Pela experiência? Também. Você tem medo de falar de alguma coisa? Não. Nunca? Não tenho medo. Já sofreu por isso? Já sofri. Por opiniões? Por dar opiniões? Sim, já sofri. Tem alguma história muito boa? Já teve... Com político? Foi com político, é óbvio. Eu acho que hoje, eu lembro de um episódio que me marcou bastante, porque nós tínhamos 2 jornais em Criciúma, e eu recebi uma carta pelo e-mail de alguém criticando na época o José Paulo Serafim, que foi político, foi deputado e tal. Inocentemente, eu te juro que foi, eu li a carta e publiquei. Ela na íntegra? Publiquei e estava criticando ele. Eu não lembro bem o que dizia que o Zé Paulo ele foi uma pessoa, sei lá, arruacenta, sei lá o quê. E eu publiquei a carta. E depois, o Zé Paulo ficou muito ofendido com aquela carta e ele queria saber de mim quem escreveu. E eu fui atrás da pessoa e descobri que a pessoa não existia. Que era tipo alguém que mandou um e-mail falso, alguma coisa assim. Caraca. E eu fiquei super chateada com a situação. Tentei explicar para ele o que tinha acontecido. Tentei que alguém descobrisse através de da onde que tinha vindo aquele e-mail. Até hoje eu não descobri. Era Luiz Cláudio Viscontin. O nome era uma coisa assim. Faz muito tempo. Foi no Jornal da Manhã. E mesmo
conversando, porque nós estamos sujeitos a erro, e eu acho que todo mundo está sujeito a isso, apesar de tudo que a gente tenta não errar. O Zé Paulo publicou uma nota oficial da capa do jornal concorrente, me criticando na época. E esse editorial, eu guardei isso. Tenso. E eu converso com o Zé Paulo, normal, entrevisto ele, sempre foi assim. E às vezes eu digo, tu lembra daquele... Não, vai aquele editorial nunca, né? que tu publicou na capa. Então, assim, eu passei por algumas situações assim. Acho que isso é do jornalismo. A gente não escreve para agradar ninguém, a gente escreve aquilo que tem que ser escrito e se depara com certas situações, né? Vamos falar um pouquinho mais dessas na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, Karina Manarim, uma jornalista política aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, depois tem treta. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET e você curte todos os programas completinhos ou no YouTube do Manos Talk Show ou no Spotify em podcast MP3 para você curtir caminhando, inclusive este com ela, que é jornalista política, Karina Manarim. Estamos falando sobre jornalismo, credibilidade, sobre a sua história. O jornalismo brasileiro passa por uma fase interessante. Difícil. A gente vê, por exemplo, uma Rede Globo sendo atacada por pessoas comuns, coisas que há 10 anos atrás seriam inimagináveis. Pessoas comuns atacando o microfone da Globo e chamando a Globo de lixo. O que você acha disso? Isso é muito doido na cabeça de um jornalista? É muito doido. Principalmente para quem gosta de jornalismo como a gente, né? A gente vive isso. Eu sinto quando as pessoas falam que jornalismo é isso, que o jornalismo não é sério. Eu acho, mano, que em todas as profissões tu vai ter gente que não é séria e gente que é. E a gente tem que respeitar isso. Os jornalistas, eles são o pilar da democracia. O jornalismo, imagina, eu estava vendo notícias que a Coreia, né, que o ditador, não sei falar o nome, Pyongyang lá, que o cabelinho bonitinho lá, morreu ou não morreu, ninguém sabe de nada. É um país onde não tem imprensa, onde não tem divulgação de nada, tu imagina. Então eu vejo que o jornalismo, ele precisa ser respeitado, porque ele é um pilar da democracia. É o poder do contraditório? É o poder do contraditório. Eu fico muito chateada com essa história de que as pessoas colocam todo mundo numa panela só. Olha o episódio que aconteceu com a Folha agora, né? Que eles inclusive falaram, não era fake news, era jornalismo. O Moro caiu, sabe? Eu trabalho com isso, eu sei que a gente às vezes tem uma informação privilegiada de alguém lá de dentro que tá falando pra gente aquilo e dá um frio na barriga de escrever. Se vai publicar ou não? Porque na hora tu pensa assim, mas será que é mesmo? O cara fala, é verdade, eu tô aqui, tá acontecendo tal coisa. E tu fica com aquele frio na barriga. Até hoje eu sou assim. Já deu furo? Muito furo? Muitos. E já levou muita bolada também? Faz parte? Daí eu já adotei essa coisa assim, um dia eu levo, um dia... Tá. Né? Porque senão... Tá valendo, não tem jeito. Senão vai ficar o tempo todo... Já tentaram te comprar? Se martirizando, assim. Já. Explicitamente, assim, um negócio explícito mesmo ou não? Não. Ou mais velado? Mais velado, mas não teve muito sucesso. É porque, na verdade, eu já vi muitos casos na nossa região de empresários ou pessoas que não estão contentes com a figura do jornalista ou do apresentador que tenta comprar o veículo, né? Uhum. Não tenta comprar a figura diretamente. Sim. Já aconteceu também com você? Já. Do cara ir pro veículo dizer ou demite a Karina ou eu tô fora. Já aconteceu. E daí? Daí eu fui demitida. Ah, foi demitida? Foi isso então? Foi. Não sei se foi bem essa a história, porque até hoje eu não sei direito o que aconteceu. Mas eu já fui demitida, assim, de empregos por causa disso. 2 vezes, eu acho. Porque falava demais? Ou porque falou de menos? Não, porque não queriam que eu falasse alguma coisa. Faz parte. Mas o bacana dessa história... Mas é isso que eu digo, olha, quando o Mandetta saiu, foi isso que eu escrevi. Quando a gente joga num time... Tu vai chegar pro teu capitão e vai dizer, eu não concordo com tal coisa. Mas ele é o capitão. Ele que manda, né, pô? É ele. Entendeu? Então, eu vejo que isso é da vida. Não é só do jornalismo. Isso é da vida, é do jogo. Uma empresa é assim. Se tu não tá falando a mesma língua que o teu patrão e tu não tá seguindo aquilo que ele tá querendo, pro lado que ele tá querendo evoluir,
tu pode estar fora do jogo. Ou tu te entende com ele ou tu tá fora do jogo. Mas isso, você como jornalista, tem que respeitar também o alinhamento do veículo que você trabalha? Ou é difícil isso? É difícil, claro, depende. Eu acho que é difícil, depende do veículo. Se é um alinhamento duro, que não tem nenhum tipo de maleabilidade e que tu não consegue, que ele não prioriza a notícia, é muito complicado. E eu acho que eu nunca passei por um veículo desse, que seja assim. Tão duro? Tão duro, não. Agora, eu acho que deve ser bem difícil, né? Porque o jornalista ou qualquer outra pessoa, principalmente nos dias de hoje, todo mundo tem opinião. Então... Todo mundo é especialista em tudo. Todo mundo é especialista em tudo. Então, é complicado de tu ceder a tudo. Já foi censurado ou não? O veículo já te censurou? Disse, olha, não, você não vai publicar isso. Não me lembro, assim. Não, teve uma vez que sim. Uma vez que não, eles não disseram que não iam publicar. Eles cortaram a nota que eu mandei. Deu, não apareceu. E aí, quando chegou no outro dia, eu fui abrir o jornal, cadê a nota? Sabe? Já aconteceu. E aí, E o pau quebrou? O que houve? Fui atrás, perguntar, eles falaram que aquilo não estava alinhado e que precisava ser cortado. E aí eu fui para o jornal e fiquei lá, mandei a minha coluna e fiquei lá esperando até a coluna ser publicada para ver se a nota estava lá e fiquei esperando o jornal ir para a gráfica. E no outro dia saiu. Aí me deram férias. Ah, foi assim? Foi assim. Ah, que bacana, tem essas coisas na vida. Tem. Para onde você acha que vai o jornalismo no meio disso tudo? Eu acho que vai chegar uma hora que vai ter uma reciclagem dessa coisa superficial que está acontecendo hoje, sabe? Eu acho que o jornalismo ele vai sobreviver de uma forma ou de outra. Eu não estou falando aqui de jornal impresso, de rádio, eu não estou especificando em que meio, mas o jornalismo ele vai sobreviver. Essa falta de posicionamento explícito, pelo menos, dos veículos de comunicação, se a gente comparar com os Estados Unidos, por exemplo, lá os veículos se posicionam, né? Nós somos lado A ou lado B. No Brasil, se posicionam, mas não falam sobre isso. É tudo muito velado. Você acha que isso é ruim para a comunicação? Eu acho que... Eu sempre aprendi, mano, que o jornalista ele tem que ser imparcial. Mas isso não é uma hipocrisia falar disso? Não, isso realmente é uma coisa que eu não tenho uma posição formada, porque eu sempre questionei. Eu digo assim, sempre eu procurei ser imparcial. Escuto o Mano e escuto a Pete. E daí eu vou tirar a minha conclusão do que eu penso sobre aquele assunto. Só que eu posso ter a minha opinião do que eu penso sobre aquele assunto. Aí deixou de ser parcial, né? Isso. Entende? Então eu acho que o jornalismo, enquanto jornalismo que tu tá fazendo matéria, tu tem que ser imparcial mesmo e mostrar os dois lados na matéria. Tu não pode, talvez, puxar para um lado ou para o outro. Mas no meu caso, que eu tenho uma coluna, eu já posso dizer o que eu penso. Porque é a sua opinião, né? Sim. É o seu DNA. É a minha opinião. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam concordar com isso. Mas eu posso me posicionar. Mas, Karina, o fato de você escolher uma matéria já deixa de ser parcialidade. Mas como é que quando tu você vai... escolhe falar de um assunto, já não é parcial. Pois é, mano, mas aí... Tem... Um título, por exemplo. Mas a questão é que nem sempre tu consegue escolher uma matéria porque tu quis fazer aquela matéria. Às vezes é até a correria do dia a dia que vem alguma coisa. Olha, por exemplo, essa semana veio alguém me perguntar de por que não ia pagar uma bolsa que vinha do governo federal para os alunos, não sei de onde. Eu falei assim, tá, mas tu tá falando do quê? Você nem sabia o que Porque eu não estou por dentro desse assunto. Eu não consigo estar por dentro de tudo. As pessoas acham que o jornalista tem que saber de tudo? Acham. Na hora que fala contigo, você tem que saber de tudo. Você tem que ser o mestre de todas as informações. Sim. E o que eu digo? Eu não estava por dentro dessa informação. Te peço desculpas. Vou tentar ver o que eu consigo fazer. E às vezes não dá. Por quê? Eu tenho um blog, eu tenho a rede social, eu tenho um jornal para fechar, que eu tenho horário para entregar a coluna todo dia. Todo dia. E eu estou escrevendo para mais um jornal estadual, que eu também tenho horário para entregar. Então, às vezes, na correria, tu acaba aproveitando aquela nota mais que vem pronta. E vambora. É isso. Não é sempre que tu consegue aprofundar, sabe? Então... E você tem que escrever muito durante o dia, né? Até porque o teu blog te exige muito, a rede social te exige muito. Você não pode parar de publicar, né? Não Quer dizer, não pode ficar 2 dias sem publicar nada, tá louco? Pois é, então a gente tem que estar
produzindo conteúdo sempre. Eu acordo já pensando no que eu vou publicar no blog. Às vezes eu tô tomando café da manhã e já tô com o celular ali. Já tá alucinando? Sabe? Então, às vezes a gente até precisa dar um tempo, né? Imagina, na família também reclama. Todo mundo reclama. Tu não larga esse celular. E é incrível como a gente pega o celular e parece que não acaba nunca. Ele te consome o celular? Consome. Tá, vai a última, quem tá brincando antes. Político tem bola de cristal? Eu acho que alguns têm. Parece que sabem de tudo que vai acontecer. Eu acho que alguns têm, mas assim, eles têm uma conjectura do que vai acontecer, eles têm uma opinião e às vezes eles querem largar para ti uma opinião, para te escrever e aquilo meio que se tornar verdade, entende? Mas muita coisa eu já ouvi político falar, tipo, uma semana antes de acontecer, vai ser assim. E aí eu sou muito assim, coisas que eu não acredito, eu não escrevo. E eu erro por isso, sabia? Porque você deveria ter escrito. Eu erro, por exemplo, eu não acreditei que o Moro ia sair. Não, isso aí não pode. Ele não vai sair do governo agora, numa hora dessa. O Moro saiu. Você escreveu ou não? Não escrevi. Você não escreveu? Não escrevi. Então, às vezes eu erro por isso. Bom, o que eu não erro é trazendo bons profissionais para bater papo comigo, porque daí o programa acaba rápido. Tá, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter passado um pouquinho. Chama pro blog, vai. Qual é? É carinamanarim.com.br. Manarim com N? N no final. N de navio. Isso mesmo. Obrigado pela presença. Obrigada. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, checando ou não as informações do teu grupo de WhatsApp, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.